Boa noite a todos e a todas que estão chegando. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar a Efigênia chegar para a gente começar a nossa live. Enquanto ela chega, deixa eu ir compartilhando essa live com as outras pessoas. Aguardando a Efigênia aceitar o convite. Olá! Olá, Tudo boa bom? noite. Tudo bem? Oi, Até que Giovânia! Gatona, isso, eu ia pedir para você baixar um pouquinho a sua câmera. Tá linda! Exato. E aí, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite. Ai, que bom. Olha, fiquei assim super nervosa, porque eu pensei, nossa, o que que eu vou fazer no convite de uma intelectual? Oh, meu Deus, você é um Se, intelectual se ela premiado. só, se ela só convida intelectuais. Oxi, e você não é intelectual, não, mulher? Não, eu sou a coordenadora do projeto Transforme-se. E vamos ver que Eu é não muita coisa. escrevo esse livro. Você vai ver como é potente. Olhe, eu queria lhe dizer que eu deixei você, eu estou fazendo lives desde o mês de maio, eu deixei você para julho, porque eu confesso que eu é que estava insegura de lhe entrevistar. E aí eu precisei Não, ler uma pá de livro, ainda que eu não li assim todos na íntegra, mas eu precisei dar uma estudada para poder vir para cá, né? Então, inclusive eu vou mostrar alguns aqui durante a live. Então foi por isso que eu deixei sim. você mais por fim, porque é Eu fingir. fiquei, Pode falar. nossa, fiquei assim maravilhada com o convite. E mais ainda por você ter aceito. Eu amo o projeto Transforma, você sabe do meu carinho pelo projeto, né? Então, eu não podia deixar de chamar você para você mostrar para o mundo o que é o projeto Transforme-se, né? Apesar que eu não tenho O esse que é o alcance todo, projeto? mas minha Mas você gata, tem um bocado de audiência. eu queria que todos os convidados que estão chegando, eu estou pedindo que se apresentem. Eu queria que você dissesse quem é Efigênia. Certo. Eu sou coordenadora do projeto Transforme-se, um projeto que já funciona há 15 anos dentro do Complexo Penal João Chaves, aqui na Zona Norte de Natal. Eu comecei como professora de artesanato lá, dentro do projeto. Logo depois, eu passei a coordenar o projeto Transforme-se, de 2005 até agora. Eu coordeno o projeto. Maravilha. Me diga uma coisa, como é que surgiu a ideia do projeto e qual é o objetivo que vocês tinham e se vocês ainda têm o mesmo objetivo com o projeto Transforme-se? Assim, a ideia foi naquele período de 2005 que estava aquela onda de tem que ter cursos de ressocialização dentro dos presídios. Daí eu trabalhava
como professora de artesanato já, né? Tinha feito pedagogia, eu trabalhava como professora de artesanato. E eu fui em um projeto chamado Operarte. Quando eu cheguei nesse projeto Operarte, eles disseram, não, o quadro de professores já está cheio. Mas como gostaram do meu trabalho, ela perguntou, você tem coragem de entrar no presídio? Aí eu falei, tenho. Então eu fui dar uma oficina de retalhos dentro do presídio feminino João Chaves, né? E o objetivo era elas não ficarem ociosas, né? O objetivo inicial era para tirar essa ociosidade e a história da ressocialização, né? Mas o meu objetivo agora, quando firmou o projeto Transforme-se, era o trabalho informal, capacitá-las para um trabalho informal, para quando elas saírem de lá, saberem fazer alguma coisa para se reintegrar, né? Pelo menos ter um trabalho informal, porque você sabe que mulheres, né, já é difícil de arranjar um emprego formal. Aí lá vai a segunda, preta, pobre e ex-presidiária. Vai conseguir um trabalho formal? Não São vai. muitas identidades, né? Então, o meu objetivo era ensiná-las um trabalho informal, ensinar um trabalho manual, artesanal, com a parte cultural, para que se quando elas saíssem de lá, ter um trabalho delas, informal. Empreendedoras. Entendi. E me diga uma coisa, o que é o projeto Transforme-se? Para quem está assistindo e não sabe do que a gente está falando, o que é o projeto Transforme-se? O projeto Transforme-se, ele é um projeto cultural. Todos os anos a gente vai para o edital do Câmara Caçudo, como projeto cultural, para conseguir patrocínio, para poder entrar dentro do projeto, né, dentro do presídio, e dar aulas de capacitação profissional em artesanato para essas mulheres. Né? Começou com aula de retalho, como eu lhe falei, e logo depois a gente começou a fazer bolsas. Por quê? Porque eu falei para elas, toda mulher gosta de uma bolsa. Qual é a mulher que não gosta de uma bolsa? Ela tem mais de uma. Ela tem 1.000. Então, dá para vocês venderem bolsas. Né? E pretendendo, assim, uma melhor qualidade de vida que eu digo lá dentro. Porque a gente trabalha também a autoestima, o empoderamento delas, né? Empoderamento, a autoestima, as possibilidades, nas minhas possibilidades do projeto Transforme-se e nas possibilidades que me dão lá dentro, de dar aula lá dentro do cárcere, né? Como elas estão lá. Porque eu não posso, eu tenho que seguir certas regras, né? As regras que eles impõem lá para a gente também. Então, a gente se inscreve na Lei Câmara Caçudo, consegue o patrocinador. O nosso patrocinador até hoje é a COSERN. E a gente vai como projeto cultural. Né? Projeto cultural que capacita mulheres privadas de liberdade na arte de artesanato. Né? Mas esse projeto, ele não é mais só cultural, ele virou um projeto cultural e social. Porque a gente trabalha a parte de cultura, mas também trabalha a parte social. Né? Tipo, a reintegração, que é uma coisa meio dualista, assim, meio dual. Tipo assim, vou lhe explicar. A gente quer reintegrar essas mulheres, mas as sociedades querem que elas se reintegrem a elas. Elas vão sempre ter o estigma. Né? Então, é isso, esse trabalho social que a gente faz de empoderamento. De elas não vão sofrer o estigma sempre, mas pelo menos saber como revidar, mostrar que tem o trabalho delas, que são empreendedoras, que não precisa estar pedindo um trabalho formal e quando vê que está com a tornozeleira ou que é ex-apenada, não concorre ao mercado de trabalho formal.
Então, Entendi. esse é o nosso trabalho agora. Preta, me diga uma coisa. Mari Soraj, eu acho. Mary Soraj, não sei. Ela perguntou qual é a maior dificuldade para realizar o projeto Transforme-se. A maior dificuldade é a mudança do sistema. Né? Você sabe que o cargo de direção e vice-direção cargos que são comissionados. Então, todo ano muda a direção de um presídio. Quase todos os anos. Como muda a direção do presídio, a gente sempre tem dificuldades de um dá muito apoio, outro dá menos apoio, outro diz, eu nem conheço esse projeto. Outro, um projeto que está há 15 anos, como é que você é um diretor que chegou agora e disse que não conhece o projeto? Então você não procurou saber o que, é que tem antes de. Você chegou na direção, você tem que procurar saber o que acontece ali dentro. Você tem que procurar saber, tem projetos? Ah, esse está há 15 anos, vamos dar um apoio. Então, às vezes, a dificuldade maior não é com as meninas, as nossas alunas. A gente é super bem tratada desde o início. Tanto quanto eu era como professora, como agora a professora nova Maristela. As meninas são super carinhosas com elas, as alunas. Mas algumas direções, não digo todas, é, vamos dizer que dificulta o trabalho da gente. Fica Uhum. mudando o horário. A gente tem horário disponível, a professora, ela dá aula em outro local também. Então, às vezes, a gente tem 2 dias lá dentro e ela pensa, não, a gente marcou 2 dias à tarde, ela marcou comigo. Aí daqui um pouco chega outro projeto, um curso de sabão, por exemplo. Aí a professora, aí, o primeiro horário que muda é o nosso. Oh, meu Deus. Essa é a maior dificuldade. É a direção que muda todos os anos. Então, todos os anos a gente tem que ir um eterno recomeço. Um eterno recomeço de direção e um eterno recomeço de alunos. Porque a rotatividade é grande. Entendi. Então, não necessariamente o que você ensinou, o que vocês ensinaram para um grupo, vocês, quando entram alunos novos, têm que começar do início, tudo de novo. Olha, a gente tem uma corrente do bem ali dentro. Desde que eu comecei em 2005. Qual é a corrente do bem que eu passei para as meninas? É, você aprendeu o bordado à mão? Você passou para as que estão na cela, que não foram para a aula. Você aprendeu o crochê? Quem sabe crochê, aprende para outras. É como elas ficam como se fossem monitoras dentro da própria cela delas e passam para as outras que não sabem. Então, essa dificuldade a gente não tem, porque o presídio inteiro já sabe, todas as meninas, todas as alunas já sabem fazer as coisas, crochê, bordado, fuxico. É raro uma que chega e não sabe fazer nada, porque assim que ela chega e não sabe fazer nada, as outras que estão lá dentro já vão começando. Olha, tem um projeto legal, transforme-se, então você vai entrar nele, então já vamos começar aqui. Então, quando elas passam para a sala de aula, elas já têm alguma base, porque de 2005 para cá a rotatividade é grande, mas a corrente do bem também foi ficando. Entendi. Existe Né? irmandade, As uma mulheres solidariedade. As mulheres são muito solidárias. Lá dentro, então, elas ficam muito solidárias umas com as Elas outras. compartilham a dor, né? Eu acho que dialoga muito com a live que eu fiz com o Vilma Piedade, que fala que o que nos une é a dororidade, não seria nem a sororidade. É a dororidade, porque nós Exato. sabemos a É a dor que nós dor de... sentimos e a gente sabe respeitar a dor da outra, né? Exatamente isso. Eu assisti a live, adorei, achei maravilhosa. Ela é Foi maravilhosa. aí que eu fiquei, foi aí que eu fiquei, nossa, duas intelectuais, o que eu vou falar? Oh, meu Deus. Minha preta, me diga Mas uma é coisa. essa dororidade, a sororidade que a gente passou para elas, também explicou, né? Mas é a dororidade mesmo. Agora Uma vai vai entrar passando outro para a termo, outra. né? É, E exatamente. Uma vai passando para a outra. O trabalho de bordado, o trabalho do crochê. E vai dando certo. Virgínia, a gente estava conversando antes da live e você me disse que um grande problema que você tem é com relação ao trabalho que você realiza lá no cárcere
ele ser encarado como realmente como artesanato, como cultura. E você disse que não é visto Exato. dessa maneira, né, como uma atividade intelectual, porque trabalhar com arte também é uma atividade intelectual. Tem gente que, assim, eu imagino que por causa desse sistema capitalista, ele conseguiu dividir as coisas, né, em duas caixinhas, e aí só é intelectual aquele que trabalha ali com livros, né? E as pessoas que são músicos, que são artistas circenses, que são, né, cantores, Exato. atrizes, elas não são intelectuais. Isso não, artesãs, isso não é verdade, né? E você falou que essa uma das principais barreiras que você enfrenta, né? Enfrento no lado, já do lado intelectual da coisa. Sim. Aquela história. Eu até falei na outra live, na live anterior com Carla, eu fui fazer serviço social, né? Eu fui fazer serviço social. Mary Sorachi foi minha professora. A que fez a pergunta aí foi minha professora. No curso de serviço social. E eu fui fazer exatamente para eu entender o que é que acontecia, que as pessoas, na parte social e na parte cultural, eu disse, eles querem uma graduação nessa área, eu vou fazer, sabe? Aí, porque a produtora cultural fiz o curso de produtora cultural, então vão exigindo, eu vou fazendo, para ver se eles que eu digo a intelectualidade, dá respaldo ao artesanato como cultura popular. Começou com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó, com os meus antepassados, com as escravas que iam para embaixo das árvores costurar os retalhos porque elas não tinham roupas e faziam coisas belíssimas, coxas e retalhos porque sentiam frio. Começou desde daí, a origem é essa, principalmente no Brasil. A origem do artesanato no Brasil é totalmente africana, sabe? Veio também muita coisa de Portugal para cá, mas o bordado à mão, a costura de retalho, costurar os retalhos, assim, fuxicar embaixo das árvores, foi daí onde veio o nome fuxico, né? Então, ficou essa ideia para os intelectuais que o artesanato é só um fuxico. E não é. O artesanato é cultura popular. É cultura dos meus, dos seus, dos nossos antepassados. Os nossos antepassados mesmos. Os índios e os negros. Os brasileiros vieram daí. Ou seja, trabalho manual é sim um trabalho intelectual, né? Exato. Mas aí é aquela história. Você falando, eu sofri preconceito, sofri no início preconceito. Nossa, você está dando aula para fulaninha que fez isso? Não, para mim é aluna, não é fulaninha que fez isso ou fez aquilo. Eu sou professora de artesanato e eu dou aula para todas as alunas, dentro de um presídio ou fora dele. Dentro de um presídio, no Canto do Mangue. Eu já dei aulas em interior, em tudo que é local. Aliás, a maioria das minhas aulas era para geração de renda, geralmente eram projetos do governo, e era para capacitação profissional. E a maioria das aulas que eu dei, aulas de bijuterias, cada bijuteria maravilhosa. Esse daqui foi eu que fiz. Então, as bijuterias que eu dava, aula de bijuteria, eu tive muita aluna que eram desses projetos, geralmente era projeto de geração de renda para pessoas abaixo da linha de pobreza mesmo, sabe? Eram cantos assim que a pessoa dizia, nossa, ali é muito perigoso, você vai dar aula ali? Eu sou professora da aula em todo canto, eu sou professora de artesanato. Então eu dou aula em qualquer local. Quando a diretora me convidou para dar aula dentro do presídio, e a ouvidora, eu falei, eu vou, por que não? E estou lá até hoje. Agora não mais, agora quem dá aula é Maristela, mas estou coordenando, né? E ela me substituiu bem demais. Ela é Muito bem. maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu fico pensando, sabe, porque assim, historicamente, a gente sabe que a escravidão ela foi justificada, né,
através da literatura, através das mídias, né? E a gente vai ver aí que essa questão da fruição estética, ela acabou gerando na mente das pessoas uma percepção, né, de quem são essas pessoas negras. Então, foi criando aí arquétipos de que todo negro é bandido, de que todo negro é maligno, é sujo, é violento, é selvagem, é agressivo, né? E aí, quando essa visão ela se entrecruza com o fato dessas mulheres estarem encarceradas, a gente percebe que só agrava a maneira como as pessoas veem, né? Essas mulheres. Exatamente. E elas passam a ter uma identidade única, né, Virginia? Exatamente. Eu tinha lhe falado daqueles dados, né, que eu falei do DEPEN, que 61,7% da população carcerária são de pessoas negras. O último dado que eu vi, que eu falei para você que não tinha atualizado, eu não tenho como atualizar ainda, porque não atualizou ainda. Os dados ainda estão de 2014, se eu não me engano. E 61,7% são de pessoas negras. Ou seja, tivemos a abolição, mas a gente percebe que foi só mudaram de nome, né? Pegaram essas pessoas e aí vem a lei da vadiagem, vem a capoeira que é crime, candomblé é crime, aí qualquer coisa era motivo para encarcerar essas pessoas. Então a gente e as mulheres? E as mulheres, né? Me fala uma coisa, você estava me falando que tem mulher que está ali que na verdade não cometeu crime, né? Exatamente. Não foi ela, foram os familiares. E aí ela está no processo e acaba sendo levada. Vai-se embora. Tá dentro da casa que tem a droga? Vai embora. Vai pro presídio. Você tem um companheiro. Aí a pessoa... Um policial, ele acha assim... Como é que você tem um companheiro e você não sabe que ele guarda droga dentro? Mas isso pode acontecer. Eu tive uma aluna que ela falava o tempo inteiro, professor, eu sou inocente, e chorava muito nas aulas. E eu falava, mulher, tenha calma, é assim mesmo, tenha calma. E ela foi absolvida, porque viram realmente, quando terminou o processo dela, ela estava lá, não tinha sido nem julgada ainda. Quando terminou o processo, elas viram que a culpa era do marido, não foi dela. Ela foi absolvida. Ela não teve culpa. Ela só era submissa. Sim. E a gente sabe que tem aquela questão do machismo também, né? Eu não sei se você leu Prisioneiras de Drauzio Varela, né? Não. Ele fala que a sociedade é capaz, eu até copiei aqui, né? A sociedade é capaz de encarar com alguma complacência a prisão de um parente homem, mas a da mulher envergonha a família inteira. Né? Ou seja, para quando ela um parente é difícil, né? É muito mais difícil. Porque você mesmo chega lá e diz, mulher, eu como professora no início, mulher, você não pensou nos seus filhos? Entendi. E depois eu já tive você acaba... outra visão. Sim, entendi. Sabe? Então, até para você está sendo eu tô de Para mim é um aprendizado. Porque eu penso, nossa, eu tenho um filho. Ela não pensou no filho antes de fazer isso. Mas aí, depois eu fui... a sororidade delas, a dororidade delas, né? A história de cada uma. Então, quando eu fui vendo ao longo do tempo essas histórias, eu fui vendo que tinha coisas ali que ela não tinha como pensar no filho. Só aconteceu. Ela não teve escolha, né? Ela não teve escolha. Né? Não teve escolha. Como também tem meninas que saem, meninas que eu digo mulheres, saem com a tornozeleira, né, para não ficar assinando o tempo inteiro. E se der algum problema na tornozeleira, apitando, eles acham que elas fizeram alguma coisa, traz elas de volta. Tem como pensar no filho? Eu vou avisar meu filho que... Não tem como. É muito... Então, foi isso tudo que eu analisei ao longo do tempo. E a nova professora também faz a mesma coisa. E perceba, essa caneleira acaba sendo mais um artefato, né, de marcar esses corpos negros para evidenciar socialmente que se trata de pessoas perigosas, né,
e que, portanto, você Exato. precisa ter cuidado, porque aí já não é mais nem só a cor da pele, a gente tem mais um artefato, Não. né? Veja como o sistema é cruel. É muito lindo andar com a tornozeleira. Aí uma pessoa olha assim aí diz, não sai de perto dela. Ela sabe logo que, nossa, ela foi do É, presídio. Tipo assim, já vai se afastando. Como se ela quisesse voltar para lá, fosse fazer alguma coisa assim para voltar para lá, né? isso. Tem isso também. Efigênia, eu vou mostrando livros, vocês podem ir fazendo perguntas, tá? Eu separei alguns livros que eu li, e aí, conforme a gente for conversando, eu vou Uhum. mostrando esses livros. Você tá aí falando com relação à maneira como essas mulheres, assim. Porque, assim, veja, a gente vai ter ali Stuart Hall que vai dizer que nós somos entrecruzados de várias identidades, né? Mas essas mulheres que estão encarceradas, elas têm uma única identidade. Elas são bandidas, elas são prisioneiras, né? Elas Bandido. são mulheres, né? Exato, Elas são mulheres exato. encarceradas, elas não têm nem a situação de ser chamadas de mulheres em situação de cárcere, porque não é uma coisa definitiva, né? Quando a gente diz mulheres em Não é situação de definitivo. cárcere, estou dizendo que não é definitivo. Pode falar. Exato. É assim, quando elas se desviam, elas não sofrem só uma condenação estatal. Elas sofrem uma condenação da sociedade inteira, Perfeito. sabe? É uma condenação que vai pro resto da vida. É tanto que eu tenho meninas que fazem ainda coisas para mim aqui fora, mas não quer aparecer, porque não tem, eu não vou aparecer, não vou dar meu rosto. Não vou botar meu rosto, porque é, eu quero que as pessoas esqueçam que eu tive esse desvio, porque a sociedade não esquece nunca quando a mulher faz alguma coisa. Para a mulher é muito mais difícil do que um homem. Ah, eu também vou lhe mostrar um livro. Oh, é feito lá, não é? É. Ó, os livros, olha os nossos Mostre, livros. mostre, porque tá tudo à venda, não tá? Não, esses daqui não. Sim. Esse foi para um sarau que a gente foi, que Silvone chamou. Eu pedi para Lindo. as meninas escreverem. Aí depois eu leio para vocês. Aqui tem coisa muito interessante. Mostre os seus livros que eu mostro os meus. Os Tá. meus. Então, eu vou mostrar esse. É uma indicação de leitura. Esse livro saiu recentemente, ele está bem novinho. Ó Pai Prezada. O nome dele é Racismo e Sexismo Institucionais Tomando Bonde nas Penitenciárias Femininas. Carla Cotirene, ela foi que escreveu o livro Interseccionalidade da coleção Feminismos Plurais. Não foi ela que cunhou o termo, foi Kimberly Crenshaw, que também é uma mulher negra, mas ela fez esse apanhado para poder escrever o livro. E aí ela fez esse livro aqui, que é a dissertação de mestrado da Carla Cotirene, onde ela vai fazer essa análise dentro dos presídios de Salvador. O interessante desse livro, Efigênia, é que ela, quando ela vai abordar as mulheres que estão em situação de cárcere, ela vai chamar, o pseudônimo que ela escolheu para cada uma foi o nome de uma intelectual negra. Então, vai ter aí a história de Lélia Eu Gonzalez, vi. de Beatriz Nascimento, de Luísa Barros. Veja que delicadeza. E, assim, a concepção de Achei que, maravilhoso. inclusive elas que estão em situação de cárcere, são, sim, intelectuais, né? Porque elas têm toda uma vivência, toda uma experiência, e elas não estão ali por uma escolha pessoal. Elas estão ali porque a sociedade empurrou essas mulheres para essa situação, não é? Exato. Eu vi você falando do livro, eu li até um artigo, né, dela, que você falou do livro, eu li o artigo. Nossa, eu achei, quando eu vi essas histórias de botar nome de intelectual, eu achei assim, nossa, que coisa maravilhosa. Achei muito maravilhoso. E esse O meu livro, livro, o nome é Preconceito. perfeito. Vivemos com o que nós temos, né? Nós já estamos nos redimindo. Não deveria ter preconceito quando a gente sai daqui. Quero ser livre, livre de tudo. Porque liberdade é tudo. Mas eu não consigo. Isso, Preconceito. perfeito. E assim, um problema que Carla também traz, eu queria que você me confirmasse.
Ela diz que as mulheres em situação de cárcere, elas não recebem visita íntima, né, dos parceiros. Então, veja, homens, quando estão em situação de cárcere, as mulheres mantêm ali aquele relacionamento, elas são fiéis, elas, né, elas aguardam ele sair, elas seguram a barra, mas quando acontece o oposto, elas são abandonadas. Então, elas são preteridas duas vezes. Uma vez, quando Duas vezes. preterida pelo homem preto, que vai preferir aí essa mulher branca como uma questão de status social, e na segunda, quando ela está ali na situação de cárcere, ela vai ser jogada à própria sorte. Às vezes, tem algumas que são presas por causa deles. Sim. E eles ficaram livres, certo? Ou pagou a pena, ou ficou preso, mas saiu primeiro. Ou arranja outra já lá dentro, ele no presídio masculino, ela no feminino. Ele já arranja uma visita para ele lá no outro presídio. E ele não vai visitar a mulher dele que foi presa junto com ele. É uma coisa impressionante. Exato. Eu acho isso impressionante. Você não vai, no dia de visita íntima, tem o dia. O dia tem. O dia de visita íntima. Eu não sei mais o dia, na minha época era quarta-feira. E tem o dia da família, que era o domingo. No dia de visita íntima, eu acho que eram 2 ou 3, no máximo, na minha época, que recebia algum companheiro. Né? Mas eles não vão. O homem não vai. É como ele falou, né? Como o Drauzio falou. Quando a mulher é presa, ela envergonha a família inteira. Não é como o homem. O homem, não, ele foi preso porque. Mas isso aí foi só uma situação, ele vai sair e não sei o quê. E a mulher dele, não, eu vou lá visitar meu marido, ele tá lá, vai na visita, passa por aquela revista, aquela humilhação daquela revista. Nossa, eu nunca fui revistada, graças a Deus. Mas eu acredito que seja terrível, sabe? E elas vão até o final, sabe? Mas às vezes, eu não vou mais não, por quê? Porque ele arranjou outra, lá dentro mesmo. Ele preso arranja outra. É incrível. E as mulheres, quando saem, já saem sem o marido. Inclusive aquele que botou ela lá dentro. Isso. É muito. Por isso que Carla fala do sexismo, do machismo e do racismo, né? Ela fala que Lélia Gonzalez vai dizer que essa mulher negra sofre com a tríplice opressão, né? Racismo, machismo e Exato. sexismo. Olha só, Ana Tudo Preta isso. Rogéria, ela lhe fez uma pergunta. Ela botou assim: você acha que o mercado de trabalho para a mulher que passou pelo sistema prisional é mais difícil? Muito mais difícil. Bem mais difícil. Todas, a grande maioria, é exatamente por isso que eu falo da capacitação profissional que a gente faz lá dentro. Inclusive, essa direção agora levou vários cursos, fora o Transform-se, teve vários cursos, porque até elas conseguirem tirar esse estigma de que é Que elas são marginais. presidiária, desviada, presidiária, condenada, até elas tirarem esse estigma de cima dela, elas não entram no mercado formal de trabalho de jeito nenhum. Para uma mulher que não se desviou, já é difícil. Imagine para uma ex-apenada. Para uma mulher que estava em situação de quase. Na realidade, é quase impossível. Elas começam com o informal, começam no mercado informal, e algumas conseguem terminar a faculdade quando tem o apoio da família. As meninas novas, né, que estavam no meio de uma faculdade e aconteceu alguma coisa, conseguem terminar a faculdade porque a família apoia, consegue depois trabalhar. Tinha uma delas que era enfermeira e conseguiu, teve apoio, o diretor da faculdade o diretor da faculdade foi lá falar com a diretora do presídio, sabe? Que ela era uma aluna muito brilhante e tal. Quando ela saiu, terminou a faculdade, ela voltou para a mesma faculdade de enfermagem e ela está tendo maior apoio, inclusive já está até estagiando. Mas é uma em 80, em Exato. 100 mulheres que tem lá dentro.
É verdade. Porque, veja, eu vou mostrar o livro que eu mostrei. Alguém pediu para mostrar de novo. Ó Paí Prezada, da Carla Cotirene. Botando Ó Paí Prezada, você já assustou, da Carla Cotirene. Eu vou deixar nos meus stories depois da live. Outro livro que eu acho que justifica bem o que ela está falando é esse aqui, ó. Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Exato. Esse livro é da coleção Feminismos Plurais. Ele é maravilhoso porque ele vai falar para a gente o que é o encarceramento em massa. E ele vai explicar, ela vai explicar que foi justamente esse processo que a gente teve o fim da escravidão, mas logo depois do fim da escravidão a gente vai ter aí a lei de terras, então negros não podiam acessar terra, não podiam acessar escola, não podiam acessar trabalho, não podia ser dado trabalho. E aí esse negro ficava vadiando porque não tinha o que fazer. E uma vez Aí tinha a lei da vadiagem. Cria a lei da vadiagem. Aí vão botar essas pessoas no cárcere. Botou no cárcere. E agora essas pessoas que estão presas, em sua maioria pessoas negras, elas vão ter que trabalhar de graça, voluntariamente, involuntariamente, para os senhores de engenho como punição. Então, veja, o processo de escravidão só mudou de nome. Só mudou de nome. Exatamente. É verdade. E aí essas pessoas ficavam estigmatizadas, né? Impedidas de ter acesso a qualquer coisa, elas eram canceladas. Então, observe, o sistema prisional não deixa de ser um mecanismo da necropolítica para cancelar pessoas pretas. Não é um sistema justo, não é um sistema que vai aí, porque a gente tem aí o Queiroz, que foi encontrado na casa do advogado da família Bolsonaro, mas não tem relação nenhuma. Já uma mulher preta está em casa, foi você e acabou. Foi você, pronto, foi você. Não, mas foi o meu irmão, foi o meu filho. Não, você, filho é seu irmão, tá aqui, depois a gente prende ele, a gente vai prender você agora. E leva. Complicado, preta. Olha só. Eu acho que travou. Travou. Travou? É, a sua travou. Travou? Pra mim. Pronto, agora tá melhorando. Melhorou? Senão eu vou embora para outro canto. Melhorou. Melhorou? Estão me vendo? Tô. A minha internet tá terrível, tá oscilando. Desde ontem já liguei esculhambando, mas tá me vendo? Tô lhe vendo. Pronto. E aí, eu queria sugerir mais um livro, que é esse aqui. Vigiar e Punido, Michel Foucault, que fala justamente disso que a gente está falando, que a polícia não é força de proteção, ela é força de contenção, né? É força de contenção para o povo negro. Então, veja, se para uma pessoa branca encontrar um policial na rua é sinônimo de segurança, de alívio, para quem é preto, é assustador. É assustador. Realmente é assustador. Você vê, era o que eu estava falando das meninas, elas saem com a tornozeleira porque é melhor do que ficar assinando o tempo inteiro, mas é mais uma forma de preconceito. Você sai de perto, você se assusta quando vê aquela mulher com a tornozeleira. Exato. Então... Pode falar, eu tô mudando de lugar porque a internet tá ruim, eu tô vindo... Passou um policial por perto delas, eu acho que elas já ficam se tremendo. Né? E, não só ela, é uma coisa também, né? É uma coisa meio estranha, olha só. Tem 3 pessoas. A penada que tá com a tornozeleira, aí você, você, que sai de perto dela, quando vê ela com a tornozeleira. E o policial, a gente fica com medo, ela fica se tremendo, e a gente também tem medo deles. Né? E aí porque você fica, o que é que vai acontecer agora? Né? Pensa, o que é que tá acontecendo? Sabe? Se aconteceu alguma coisa e eles atiram e uma bala perdida. Então, é uma coisa de... É como ele falou mesmo, é para contenção. Não é para nossa segurança. Eu entendo assim, sabe? Eu entendo dessa maneira. A minha tia Jane fez uma pergunta que eu acho sensacional. Ela perguntou, e quando o policial é preto, o que é que vocês acham? Como é que a sociedade encara? Gente, quando um policial é preso... Preto. Preto? Ah, eu pensei que era preso. Preto. Quando o policial é preto... Olha, eu não sei não, porque a história do policial preto, para mim,
a pessoa só vê a farda. Na minha opinião. Você, quando olha um policial, você não olha. Quando você está fardado, vamos dizer, bombeiro, você só olha bombeiro, você não olha a cor. Pelo menos eu, né? Policial, ele é preto. Se ele pegar um preto na rua e ele for bater, ele não vai querer saber se ele é preto e o cara é preto também, não. Ele bate do mesmo jeito. Então, eu acho que as pessoas só veem no policial preto a farda do policial, sabe? Eu concordo, Efigênia. Eu acho, inclusive, que quando uma pessoa está vestida com uma farda, ela deixa de ser o indivíduo Ela e não tem passa a ser identidade. o braço armado do Estado. E ali independe da sua ideologia, depende do que você acredita, porque você está vestindo a farda, você virou o braço armado do Estado. Então, perceba, tia Jane, é minha tia. Perceba, tia Jane, o Estado é tão, sabe, essa necropolítica, o Estado, essa elite racista, ela é tão violenta, ela é tão ardilosa, que ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o homem preto e colocar contra o próprio homem preto para matar esse homem preto e não vai nem sujar as mãos para isso. Porque, perceba, se a gente for fazer uma pirâmide, né, de classificação social, a gente vai ter o homem branco, a mulher branca, depois o homem preto e, por último, a mulher preta. A mulher preta. Então, esse homem preto, ele ainda é menos homem do que o homem e a mulher branca. Então, para que ele se sinta um pouco mais, assim, potente, né, o Estado vai dizer assim, vou lhe dar uma farda, você vai ter aquela ilusão de poder e você vai matar seu próprio povo e eu não vou sujar as mãos. E aí as pessoas vão chamar de capitão do mato. Mas antes da gente criticar esse policial preto, vamos lembrar o que Luiz Gama, que era advogado abolicionista, ele dizia, por trás de todo homem preto, por trás de todo capitão do mato, tem um senhor de engenho. Tem um senhor de engenho. Se a gente engenho. quer criticar aqui, vamos criticar os senhores de engenho, vamos criticar a necropolítica, vamos criticar o Estado, né, Virgínia? Porque esse homem preto que foi ser policial, ele foi ser policial porque ele já estava procurando um emprego formal. Ele passou num concurso e foi ser policial. Ele vai dizer, eu não vou? E aí quando ele entra... segurança, né? Aí quando ele entra, ele tem o mesmo treinamento que todos os outros têm. O mesmo treinamento de bater, de dizer que todos são culpados, de não... ninguém é inocente. Tipo assim, aí não tem ninguém inocente. Não sei o que você está fazendo aí, professor. Todo mundo aí se diz inocente, mas não tem nenhum inocente. Tá só perdendo seu tempo. Exatamente. E aí, então, o homem preto que vira policial, ele escuta isso também, ele grava isso também. Sim. O que vem por trás é o psicológico dele também fica treinado. Gente, a gente tá dentro do racismo estrutural, gente. Fode com a cabeça de todo mundo. Você imagina, eu vim descobrir que eu sou preta com quase 40 anos. Ninguém nesse país quer ser preto, quer ser preto. Ensinaram pra gente que é tudo que é ruim. Olha só, eu me entendi preta desde a segunda série do ensino médio. Para mim era o primário, ginásio, porque eu sou bem novinha não, sabe? Então, como meu cabelo sempre foi muito estiradinho, a professora não queria me chamar de negra, ela me chamava de indiazinha. Aliás, eu cresci todo mundo me chamando de indiazinha. Não, você não é preta, não. Você é uma índia. Eu disse, não, eu sou negra. Tanto é que minha família inteira me chama de negra, sempre me chamou de negra. Minhas amigas íntimas me chamam de negra, porque eu gostava de ser chamada nega, nega, nega. Minhas amigas me chamam de negra. Eu nunca me senti indiazinha. Eu tenho sim, a parte de índio. Eu tenho, bem latente mesmo, da minha bisavó. A minha bisavó era índia. Índia mesmo, daquelas de andar nua. Eu também. Né? Então, a minha avó era branca, o marido dela era filho de negro com índio, então ele era preto. A minha mãe era mais escura do que eu um pouco. Eu nasci com a pele um pouco mais clara. E minhas irmãs, que o meu pai era branco, descendente de espanhol, né? Meu pai era, o avô dele era espanhol mesmo. Então, as minhas irmãs são brancas. As minhas irmãs são brancas, mas
Na minha casa, a minha mãe dizia, eu queria encaracolar o cabelo, ela dizia, não, senão vão lhe chamar de negra do cabelo pichain. Então, ela não deixava eu encaracolar meu cabelo. Aí, quando eu ganhei dinheiro e tal, e fiz aqueles permanentes, estava na moda para os cabelos ficar bem, quase que eu estrago meu cabelo, de tanto, de tanta química que eu botava, ficou, sabe? Mas eu achava a coisa mais linda, porque eu achava que, na minha cabeça, se eu era negra, eu tinha que ter o cabelo encaracolado como o da minha irmã e o da minha mãe, sabe? Aí Entendi. eu me entendi negra desde pequena. Meu pai dizia, você é a negra, você é negra, a coisa mais linda do mundo, sua pele é linda, você é linda. Meu pai casou com minha mãe porque minha mãe era negra. E ele foi deserdado. O meu avô deserdou meu pai porque ele casou com uma negra. Mas assim, eu não sofria, eu não sentia preconceito quando. Não sentia, porque as pessoas me chamavam de índiazinha e tal. E eu Era achava que não era exótica. preconceito. Era Eu achava que exótica. era normal. Aí depois eu ficava, gente, esse povo me chama de indiazinha para não me chamar de negra. Aí eu fui perceber que aí estava o preconceito. Exato. Eu fui chamada de Né? morena. Meu pai até hoje diz, mulher, eu não sei de onde você tirou a ideia que você é negra. Mulher, você é morena. Mas veja, é Pronto. a tentativa dele de me proteger, porque ele foi informado a vida toda de que ser negra é uma coisa ruim, né? Então, veja, somou a questão da negritude com a questão do sistema prisional, a gente vai ter duas identidades aí negativas, e Aí se essa mulher complica. for candomblessista, terminou de lascar tudo, né? E por Aí falar em complica. candomblé, eu acho que é importante a gente lembrar a questão da revista, né, Virginia? Porque se um sacerdote religioso cristão ele for para visitar os apenados, ele As não passa pastorais, por né? revista. Mas se um pai de Exato. santo, se um babalorixá, ele for na cadeia conversar com algum apenado, ele precisa passar pela revista. Então, veja, a questão não é a religião, a questão é o racismo. Por que a religião do preto, né? O líder da religião do candomblé, da Jurema, da Umbanda, ele não pode ser respeitado, não é? Era para ter o mesmo respeito. Por exemplo, aí no feminino, tem a pastoral carcerária que vai, né? O pessoal da pastoral carcerária, mas eu nunca vi outra religião lá dentro. E teve também das evangélicos também. Mas assim, de candomblé lá não teve. Nunca teve. Nunca foi. Eles não vão porque eles não podem se submeter a esse tipo de Eu acho que nem. violência, Exato. Eu né? acho que não foi. Inclusive, né? Eu vou botar minhas bonecas aqui para aparecer as minhas negras Sim, sim, maravilhosas. sim, eu ia mostrar, olha a minha, bote a sua aí. A minha Ana Paula. Ó, sou eu, tá, gente? Eu em várias versões. Elas são lindas, essas bonecas estão à venda, não é? Essas não, que essa Ah, aqui é minha. essa aqui também é minha. Essa Ana Paula aqui é minha. Então, as que estão à venda são as outras que eu coloquei no Face. Deixa eu mostrar Gente, eu tô outra. mostrando, a gente mostrando aqui boneca fazendo Olha inveja eu para de esse povo, mas... trança. Porque, como a questão, vamos lá na questão, né? A gente trabalha com coleções e a nossa coleção do ano passado foi empoderando as mulheres afrodescendentes, né? Isso. Que foi com a Ana Paula conheceu todas as Ana Paulas, Minhas várias todas as... versões de luzes, de turbante, de dread. Exato. Eu tenho a minha de dread também, olha. Olha, tá vendo? Aí as Bem meninas, você. as mulheres que estão em situação de cárcere, elas aprendem a fazer essas bonecas como uma fonte de renda, não é? Exato. Assim, eu ensino, eu não. Eu só quero dizer eu, mulher. Não sou mais a professora, é Maristela agora. Maristela ensina os bordados, isso aqui vão só ser as bolsas, né? Ensina as bonecas. Aí quando vem, como não pode, ó, lá não entra linha preta. Então o cabelo quem faz sou Sim. eu e Maristela. Porque não entra linha preta. Não sei por que não entra linha preta. São histórias, lendas, né? Não entra linha preta nem tecido preto. A minha farda é preta. Olha, quando eu estou de Transformers, eu não sou Efigênia, eu sou Transformers, né?
Então, como não entra a linha preta, aí esses cabelos assim maravilhosos, aí eu que faço o restante aqui, né? Os cabelos, elas fazem tudo, montam tudo, e eu faço os cabelos e peço para elas vestirem a roupinha depois. E algumas eu também visto as roupinhas, sabe? Entendi. Tem as baianas também, porque foi toda afrodescendente o ano Tá passado. lindo, tá lindo. Por, Tem várias por versões. que eu fiz? Por que eu fiz essa coleção? Exatamente por tudo isso que você falou até agora, sabe? Porque eu me entendo negra desde a segunda série primária. Mas as meninas lá dentro, lá tem meninas branquinhas de olhos azuis, olhos verdes. Tem meninas pardas, tem as negras maravilhosas. Então, eu fui mostrar para elas que todas nós somos afrodescendentes. Sim. Então, a coleção do ano passado serviu para empoderar as mulheres, porque a gente vem fazendo empoderamento feminino faz um tempo já. Mas a do ano passado foi exclusivamente para isso, para empoderar as mulheres afrodescendentes. Inclusive Professora, tem mas eu não bolsa. sou negra. Oi? Pode terminar, pode falar. Não, assim, professora, eu não sou negra. Eu digo, você é afrodescendente. Minha irmã, ela é branca, branca. Ela não é parda, não, ela é branca. E aí pinta o cabelo de loiro, ela fica mais branca ainda. Mas ela é afrodescendente. Todos nós somos, né? Que a África é o berço da humanidade. Exatamente. Então, Então, todos a nós. coleção foi pensada, toda pensada para isso. Toda pensada para empoderar as mulheres afrodescendentes. Né? Aí eu ia Ó, pedir isso, a bolsa. Ai, Ângela, guarde essa para mim. É de quem? essa é minha, essa é minha. Em nome de Jesus, me venda. Eu dou o dinheiro todo inteiro no banco Mulher, agora. eu posso até fazer outra para você. Eu não vendi essa daqui porque ela rasgou aqui atrás. Será que não Eu tive que, perfume? eu tive que botar um monte de flores para coisar o rasgão, ó, tá vendo? Ela rasgou aqui atrás. Eu posso lhe dar de presente, porque ela já está usada. Ai! Ó, eu Ó, tenho tá testemunha, vendo? viu? Ó, tá vendo aqui? Vocês Então estão vendo, gente? Que lindeza. a coleção foi toda pensada para isso, sabe, Ana Paula? Para você Ai, perceber que você, mesmo tendo a pele mais clara, pintou o cabelo de loiro, tem o olhinho claro, mas você é afrodescendente. Então a coleção foi pensada para isso. Não foi jogada de marketing, não. Foi empoderamento mesmo das mulheres afrodescendentes. Nós fizemos turbantes, levamos para lá dentro, tem foto das meninas, todas elas se achavam, colocavam os turbantes, e a gente tirou foto de todas elas, levou um fotógrafo, porque, como eu falei para você, a gente quer trabalhar também a autoestima, sim, né, sim. das meninas. Essas coisas que vocês compram a gente, né? Essas que elas fazem e a gente aí serve para eu fazer as festas delas. Uma festa do Dia das Mães. Esse que eu levei o fotógrafo para. Todas elas se vestiam, botava o turbante, botava uma bolsa, botava os brincos e tirava fotos. Eu tenho as fotos de todas com vestida de afrodescendente e elas amaram. Quando foi a coleção de Frida, teve o Transforma-se em Frida, eu fiz a mesma coisa. Eu fazia nas faculdades o Transforma-se em Frida, em todo canto que me chamavam, transformava as mulheres em Frida e tirava essas fotos. E Maravilha. lá fiz para elas também. A gente levou tudo que elas fizeram. Eu não vou fazer um trabalho alienado, que uma faz um pedaço, faz esse pedaço aqui e depois não vê a bolsa pronta. Eu não Sim, quero esse trabalho alienado. Eu quero um trabalho que elas vejam o que elas fizeram até o final. Eu quero pronto. Quem costura aqui fora são parentes de meninas que saíram e as meninas que saíram lá de dentro que aprenderam a costurar, elas costuram aqui fora pra gente. Não querem aparecer, eu também respeito. Então, eu levo para elas, vocês compram, nossa, Carla hoje me comprou 2 bonecas. Pronto, esse dinheiro fica guardado de fora a parte. Quando eu puder, e eu puder fazer um evento, eu faço para todas. Com maravilha. esse dinheiro dessas peças que vocês me compraram. Por quê? Porque eu vou lá para dentro, já ia dizer de novo. A professora vai lá para dentro para ensinar, para elas andarem com as próprias pernas depois, né? Perfeito. Como você sabe, eu já tenho empreendedoras que seguiram, trilharam esse caminho e fazem isso. Ela vende o tempo em feiras
até internacional. Vai para Fiarte, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai para... Sabe? Ela vai com o material que ela faz junto com as alunas que saíram. Ela é uma das minhas melhores empreendedoras. O dinheiro é dela, né? Não é meu, não. É dela. Eu formei só a empreendedora. E ela já tinha o empreendedorismo na veia, só que aí o empreendedorismo dela se voltou para ajudar também. Porque ela passou pela dororidade, como diz. Vilma Piedade. Como é o nome dela? Pronto, a Piedade, Vilma Piedade. Ela passou por essa dororidade, então ela não abandonou o Transforme. Ela disse, pronto, eu vou empreender com isso aqui para ajudar as meninas que vão saindo. Então as meninas, ela manda vídeo para mim, as meninas bordando as peças que ela vende, né? A lojinha dela tá online agora, porque, por causa da pandemia, a lojinha dela é Coisinhas da Transforme-se. Oh. Sabe? O nome da loja dela é Coisinhas da Transforme-se. Depois, porque ela usa... Quando terminar a live, Efigênia, tu coloca o IG para o pessoal seguir nos comentários? Coloco. Se eu souber colocar, eu coloco. Bota o arroba e bota o endereço do Instagram dela. Certo, é @coisinha da Transforme-se. Pronto. Olha só, nós temos uma página no Facebook. Desde 2012, eu faço essa página, eu alimento essa página. Se você botou Transforme-se, já tem essa rosinha aqui, você já sabe que é a nossa página. E lá tem as fotos delas vestidas de empoderando as mulheres afrodescendentes. Lá tem as fotos. Entrou? Pronto. Coisinha da Transforme-se. Não morre mais. Pronto. Ela tem a lojinha virtual, ela vende as coisas dela. Antes era ali no shopping do Artesanato Potiguar, né? E ela trabalha com ela até hoje trabalha com as meninas que saíram, que foram de lá de dentro, né? Foram todas minhas alunas, né? Maravilha. E agora a professora Maristela, com essa história da pandemia, eu falei, o que a gente vai fazer? Não estamos dando aula, né? Sim. E temos uma coleção nova. Então, vamos fazer o quê? Ela falou, olha, eu tenho uma aluna, 2, 3, que já saíram e elas estão precisando. Aí não tem problema. A gente pegou as frases, e ela está bordando pra gente. As que estão aqui fora. Que estão precisando de dinheiro, porque ela vendia Natal Cap numa banquinha ali na cidade, né? E a cidade está toda fechada, a cidade de Alta está toda fechada. Maravilha. E ela tem uma filha para sustentar. E aí veio essa alternativa. E detalhe, essa moça, eu estou falando só dela porque ela me deu autorização. Sim. Ela pagou a pena, mas foi o marido dela, não foi ela. Olha aí. Ela se separou dele, agora está sozinha com uma filha, né? Cuidando da filha. Está se reerguendo. Ela, quando começou a pandemia, eu pedi uma nota, já com o dinheiro que vocês compraram as coisas pra gente, né? Naquele Mulheres. Efigênia, me perdoe. A gente tá nos segundos finais. Eu vou precisar encerrar a live e eu queria só lhe agradecer. Ai, tá certo. Eu vou perder a live. Eu quero lhe agradecer e deixar a dica para todo mundo seguir o Transforme-se, Coisinhas da Transforme-se. Vamos investir no povo preto, né? Não adianta só dizer que gosta do povo preto, que gosta da arte do povo preto. E não investir nele. Não investir, vamos investir. Gente, só mais um livro para encerrar rapidinho. Angela Davis. Abolicionista global. E ó, Efigênia, muito obrigada. Mais uma vez a boneca. Ai, meu Deus! Olha. Um cheiro, preta. Grave pra mim. Obrigada a todo mundo que veio. Muito